Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores da Preventiva aqui na Medway, professor responsável por, nos próximos minutos, direcionar o nosso raciocínio em relação à prova de preventiva da FAMEMA, que tem algumas particularidades aí, especialmente em 2024, teve grandes particularidades ali para a gente analisar. Se você quiser ficar com alguma dúvida, fica super à vontade para me acionar lá no padilha.med também, segue a gente, tem algumas dicas pré-prova que a gente sempre coloca ali também, alguns memes para a gente ficar um pouco mais tranquilo ali também. Mas hoje o assunto não é meme, hoje o assunto é sério, hoje é para a gente conversar sobre o padrão da cobrança da preventiva na prova da FAMEMA. Então, claro, né, a gente oferece esse material, né, aqui no Dicas e Apostas, como eu estou colocando para vocês. Então, no intensivo a gente já forneceu muito direcionamento ali para os nossos alunos também. Nos eventos pré-prova a gente faz isso também. Então, para não ficar repetitivo, a gente muda um pouquinho a abordagem em cada um dos temas que a gente estiver conversando ali também, muda os temas propriamente ditos, mas sempre com o objetivo de direcionar o seu raciocínio ali para quando você estiver fazendo a prova. Perfeito? Como que é então a preventiva na FAMEMA? Pessoal, os enunciados eles são um pouco mais curtos ali, eles têm uma extensão de pequena a média, mas isso é uma boa notícia para você, que a sua leitura vai ser mais rápida, mas não significa que a questão vai ser tão simples assim, porque muitas vezes essas questões fazem referência a leis, a políticas e documentos, tá bom? Com um grande destaque para a prova de 2024, que foi uma baita exceção ao padrão. Existe uma recomendação que é dada, inclusive, pela Comissão Nacional de Residência Médica, que se aborde alguns assuntos nas provas de residência, inclusive saúde mental. É importante que a saúde mental seja aprovada. Mas a FAMEMA colocou como questões à parte ali, questões à parte de urgência e emergência e questões à parte de saúde mental, inclusive, né? E que foi visto muito mais num cenário de preventivo ali, né? Num contexto de APS também, mas as questões de saúde mental vieram com força no último ano. Eu não sei se a avaliação que eles fizeram desse processo foi positiva ou negativa, mas não se surpreenda se isso se repetir na sua prova nesse ano, tá bom? Um módulo, da mesma forma que vem dividido ali, ginecologia, obstetrícia, pediatria, cirurgia, um módulo escrito ali, saúde mental, tá bom? Então, esteja preparado com a sua saúde mental para se deparar com isso na prova, caso isso ocorra, tá bom? Mas, assim como as outras instituições fazem, né, dá para se diluir essa cobrança em relação à saúde mental nas outras grandes áreas, de uma maneira geral. Então, não sei se vai se manter isso para o processo seletivo para quem vai virar residente em 2025, que é o seu caso. Beleza? O que eu tenho de novidade boa aqui para você, né? É uma prova que não costuma ter muita pegadinha, tá? O modelo varia um pouquinho entre decoreba e raciocínio. Como eu disse para vocês, né, tem muito respaldo técnico ali, né, em portarias, então claro que tem um pouco de decoreba em relação às leis e tudo mais aqui, mas também exige dos candidatos um pouco de raciocínio aqui. Não é uma prova que você vai ter muitas imagens ali. Nos últimos 5 anos, a gente contabilizou na preventiva 7,5% das questões tendo imagens ali. E aí, pessoal, um comentário que vocês vão interpretar como positivo ou negativo, mas a gente tem poucas questões anuladas historicamente na FAMEMA. Isso significa que a prova é bem feita? Isso significa que a banca é teimosa e não anulou a questão que tinha que anular? Vai variar, mas eu estou te falando isso, pessoal, para quando você estiver fazendo a sua prova, você ter o seguinte raciocínio. Essa questão aqui eu não sei, não tem resposta, vai ser anulada. Historicamente são poucas questões anuladas, então se no final da sua prova você ainda tiver com um pouquinho de tempo, quiser raciocinar um pouco mais ali em cima da questão, pode ser que valha a pena, tá bom? Cada um tem uma estratégia de prova, né? Tem gente que fala, não, eu faço de uma vez ali, não releio, porque quando eu releio geralmente eu troco, erro aquilo que eu estava acertando, então faz do jeito que você achar melhor, mas eu só estou trazendo a informação para você usá-la do jeito que você achar melhor. Perfeito? No menu de hoje, no nosso cardápio, a gente vai conversar um pouquinho sobre atenção primária à saúde, especificamente sobre ferramentas da medicina de família e comunidade, o método clínico centrado na pessoa e o plano ou planejamento terapêutico singular, já apareceu em questões anteriores da FAMEMA. Sobre níveis de prevenção, aqui eu vou falar o conceito e alguns exemplos principais, e também sobre indicadores de morbimortalidade. Também aqui eu vou falar sobre os conceitos e trazer as fórmulas desses indicadores. Perfeito? Começando do começo, então,
vamos para a atenção primária à saúde. Como vocês estão vendo aqui, né, eu enquanto médico de família e comunidade me sinto super confortável em falar sobre isso aqui, e as questões que já apareceram na FAMEMA também foram questões boas quando abordaram esses temas aqui. Quando a gente fala, pessoal, de atenção primária à saúde com esse foco da FAMEMA, é importante a gente lembrar do método clínico centrado na pessoa. Qual que é o objetivo aqui, né? A gente dar protagonismo para o paciente, né? Um protagonismo compartilhado com o médico, com a médica ali, né? Não é que o paciente vai fazer o que ele quiser fazer, mas ele vai ter uma postura mais ativa na consulta agora. Então ele vai ser ouvido. Então o método clínico centrado na pessoa é uma sistematização que faz com que você consiga fazer isso de uma forma melhor. Mais importante do que tudo, pessoal, quando eu falo de atributos da atenção primária à saúde, eu falo para você, ó, longitudinalidade, acesso ao primeiro contato, integralidade, os atributos derivados ali, os princípios do SUS são esses, eu não falo sobre ordem aqui. O método clínico centrado na pessoa tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto componentes nessa ordem. Perfeito? Não é raro algumas instituições, eu me lembro da UFES ter cobrado dessa forma assim também, em vez de colocar primeiro componente, explorar a saúde, a doença e a experiência da doença, ele falava qual é o enunciado aqui falando, quando a gente aborda os sentimentos, as ideias, o funcionamento, as expectativas, isso tem relação com qual componente do método clínico centrado na pessoa. E as alternativas eram primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então você precisava saber, na ordem, que o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa, por exemplo, é explorar a saúde, a doença e a experiência da doença. Perfeito? E aqui é exatamente isso, né? Identificar para aquele paciente o que é ter saúde, o que é adoecer. É muito diferente, né, para cada paciente. E aí eu trago um exemplo clássico aqui, né? A hipertensão arterial, ela é uma doença. Mas muitas vezes o paciente não sente esse processo do adoecimento, e justamente por isso ele nem toma o remédio às vezes, né? E o outro exemplo que mostra o contrário disso é um processo de luto. Quando a gente perde alguém, isso não é uma doença propriamente dito, mas isso traz um prejuízo para a nossa funcionalidade ali, né? Isso prejuíza a nossa funcionalidade. Então, nesse caso aqui, pessoal, mesmo não sendo uma doença, isso gera um processo de adoecimento. Então é muito importante que a gente entenda para aquele paciente quais são os sentimentos dele em relação àquele sintoma, àquela doença, enfim, aquilo que está sendo abordado, as ideias que ele já sabe em relação àquilo, o funcionamento dele naquele momento também e as expectativas em relação a diagnóstico, a quero saber, não quero saber, quero melhorar, não quero melhorar, por mim eu quero é morrer e tudo mais. Então você só vai saber como é a experiência que o paciente quer ter em relação a isso se você conversar com o paciente. Perfeito? Nosso segundo componente, a gente tem entender a pessoa como um todo. Aqui, pessoal, a gente está levando em conta os aspectos familiares, culturais, o contexto no qual esse paciente está inserido. Então eu posso usar isso na abordagem familiar. Essa divisão, pessoal, que a gente faz é uma divisão pedagógica, didática aqui, porque é claro que isso aqui não está só no método clínico centrado na pessoa. Nas ferramentas de abordagem familiar, a gente faz isso. Nos atributos da atenção primária à saúde, a gente faz isso. Só que aqui é uma ferramenta que coloca aqui para o médico, para a médica de família e comunidade, ou para quem quiser utilizar, porque você pode usar método clínico centrado na pessoa na UTI, como intensivista, se for o caso também, mas aqui a gente está falando de entender o contexto biopsicossocial no qual aquela pessoa está inserida, o contexto em relação à comunidade, como funciona, o contexto familiar, como isso interfere no processo de saúde e doença daquele paciente. Perfeito? Nosso terceiro componente é elaborar um plano conjunto de manejo de problemas. E aqui, pessoal, a gente tem uma estruturação da consulta, né, que já vai empoderando ali aquele paciente, né, trazendo esse poder para ele como paciente empoderado. Quando ele conversa com a gente ali, eu tenho também que entender para ele que quando eu coloco a minha lista de problemas ali, né, que seriam para vocês ali as hipóteses diagnósticas também ali, né, quando eu falo aqui, ó, tabagismo eu coloquei como problema aqui. Se o paciente fala, não, para mim não é um problema. E aí vocês vão conversar sobre isso. Olha, eu acho que é um problema, porque causa isso, isso, isso em você e tal. A gente até não precisa enfrentar isso agora, se você está entendendo que não quer parar. Mas para mim é um problema e a gente coloca aqui. Beleza. Doutor, não, realmente, o senhor está falando, eu acho que eu preciso de parar. Tá? Vamos começar agora? Ele, não, deixa eu fumar esse restinho de ano aí, que meu ano tá pesado aqui, eu vou fazer prova de residência, eu vou ficar muito nervoso, tá passando as provas de residência, eu paro. Tal. Então, opa, eu estou definindo papéis, eu estou estabelecendo metas aqui, junto com o paciente, e aí que eu falei desse empoderamento do paciente aí também, né? Muitas vezes, pessoal, e isso aparece já em questão de prova,
até a maneira como você dispõe as cadeiras, o computador ali na sua sala, faz com que você mostre para o paciente que você está mais ou menos disposto a elaborar um plano conjunto com ele, né? Porque se eu estou perguntando para vocês aqui, mas aham, tá bom, tá passando, tá, beleza, aham, tá bom, não, beleza, é importante, tal. É diferente de o computador tá aqui, estou conversando com você e tal, e aí depois eu organizo essas informações, mas estou olhando no seu olho enquanto a gente fala sobre isso, beleza? Como quarto e último componente do método clínico centrado na pessoa, a gente tem aqui intensificar a relação entre pessoa e médico, tá bom? E aqui, o médico, a gente já viu isso aparecer em muitas provas, falando principalmente desse ponto aqui, ó, cuidar de transferência e contra-transferência. O médico ele tem que cuidar de si, a médica cuidar de si também, para evitar que eu reflita para o paciente os problemas que eu tenho, por exemplo, sobre não saber compartilhar poder. Então, eu sou uma pessoa muito centralizadora, então se eu não me cuido, se eu não faço a minha terapia ali, eu jogo para a consulta esse reflexo para o paciente e não consigo compartilhar poder. O relacionamento saudável ali que eu posso ter com o meu paciente, eu não desenvolvo por causa disso. Então, desenvolver esse autoconhecimento, e a questão que caiu sobre isso foi belíssima, né? Falava justamente de um médico que ia fazer terapia para lidar com isso e perguntava qual componente ele estava tentando melhorar, resolver ali com esse processo, e é justamente intensificar a relação entre pessoa e médico. Perfeito, pessoal. Isso aqui, muito importante, método clínico centrado na pessoa também, pode aparecer na sua prova como situação-problema para você identificar qual é o componente. A outra ferramenta da APS que pode aparecer, ferramenta da Medicina de Família e Comunidade, é o PTS, o Projeto Terapêutico Singular. E ele, pessoal, é estruturado dessa forma aqui justamente para que se consiga entender melhor um problema e elaborar uma estratégia para resolver aquele problema. Então eu faço um diagnóstico e geralmente, pessoal, quem faz isso é uma pessoa da equipe de saúde da família, percebe uma situação que está acontecendo na comunidade, seja com uma pessoa, com uma família, às vezes até com a comunidade inteira, por mais que ele se chame singular, essa abordagem pode ser com mais pessoas ali, leva para a reunião de equipe e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Identifica os problemas, avalia o indivíduo como um todo ali, o contexto que está inserido, e faz um diagnóstico enquanto equipe ali daquele problema. E a partir disso, vamos definir quais são as nossas metas. Olha, beleza, tem situação de abandono parental ali, tem uma vulnerabilidade social, tem maus tratos com a criança, então a gente precisa chamar para essa reunião conselho tutelar, assistente social, elaborar toda essa rede de cuidado aqui que a gente vai ter para esse paciente. Justo? Beleza. Vamos definir quais são as metas e colocar o que é responsabilidade de cada um dos que estão aqui nessa reunião para a gente atingir essas metas. Cada pessoa recebe essa tarefa, nessa ordem também, tá, pessoal? O que a gente faz aqui. Cada pessoa fica responsável por uma dessas metas. E geralmente, pessoal, esse caso, ele tem um coordenador ali, uma pessoa responsável, que geralmente é quem tem mais vínculo com a pessoa, com a família, com a comunidade que está sendo alvo aqui, que está sendo objeto desse PTS. Beleza? E essa pessoa vai ser responsabilizada ali por chamar novas reuniões para fazer essa reavaliação, avaliar a evolução do caso, mudar estratégias se necessário também. Perfeito? Olha como isso já apareceu em prova na questão que a gente traz aqui da FAMEMA. No caso de uma criança ou de um adolescente que apresenta algum grau de sofrimento, com angústias, medos, conflitos intensos, por exemplo, não há como tratar sua saúde sem considerar esse componente emocional relacional significativo. Muitos sintomas físicos têm origem em situações de sofrimento psíquico de origens diversas. Assinale a alternativa correta no tocante a esses aspectos. Letra A fala que a complexidade dos problemas dos jovens e adolescentes exige o estabelecimento de protocolos que orientem as equipes de saúde a realizarem procedimentos homogêneos, o que resulta no aumento da efetividade das ações. Então, tratar todo mundo da mesma forma aqui vai funcionar, né? Não vai na contramão do que a gente está falando, né? De entender o contexto do paciente. As demandas que chegam aos serviços de saúde mental, vindas do sujeito, da família, da escola e dos serviços da rede de saúde ou da rede intersetorial, devem ser discutidas e elaboradas em conjunto pelas equipes, pelos familiares e pelos usuários. Será que são todas as demandas que têm que ser discutidas dessa forma? Letra C. É importante, olha só, perguntei será que são todas, mas a letra B estava lindíssima ali, viu? Da gente entender, potencializar, colocar os pacientes ali para participarem dessas discussões quando conveniente também. A letra A errada, a letra B uma possibilidade ali pra gente. Vamos ver. Letra C.
É importante que as consultas das crianças e dos adolescentes sejam sempre acompanhadas por adultos da família que conseguem dar um cenário mais fidedigno das suas demandas às equipes de saúde. Pessoal, ninguém vai entender melhor do paciente do que o próprio paciente, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso, tá bom? Tem situações, claro, né, que a gente precisa da companhia do acompanhante ali, né, até por obrigação legal mesmo pra gente ter, né, para realização de alguns tipos de exame, inclusive, para respaldo do profissional, chamar às vezes até alguém da sua equipe para isso também. Mas nesse caso aqui, pessoal, não posso justificar isso dizendo que é porque o que a mãe, o que o pai vai falar é mais importante e mais fidedigno do que o que a criança vai falar, beleza? Letra C completamente errada aqui pra gente. Letra D. A grande maioria dos serviços de saúde do SUS conta com equipes de saúde aptas a realizar o atendimento a jovens, sobretudo de usuários de álcool e outras drogas e aqueles que tenham cometido algum ato infracional. Utopia, né, pessoal? Quem dera se a situação fosse essa aqui. A maioria deveria ter, né? Mas esse processo de capacitação ainda não chegou nesse ponto aqui. Muitas vezes a gente negligencia isso aqui, muitas vezes porque a gente nem pergunta sobre isso, tá bom? Então, nossa melhor resposta realmente aqui era a letra B, que as demandas que chegam aos serviços de saúde mental vindas do sujeito, da família, da escola e dos serviços da rede de saúde ou da rede intersetorial devem ser discutidas e elaboradas em conjunto pelas equipes, pelos familiares e pelos usuários, né? Isso aqui, pessoal, chama, para além de multidisciplinaridade, que é ter vários saberes diferentes ali, né? Medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, terapia ocupacional. Isso é multi, é ter ali naquele serviço. Aqui a gente está falando de interdisciplinaridade. Eles trabalham de forma interligada para atingir os objetivos ali, e para eu saber quais são esses objetivos, eu preciso potencializar também a participação desses pacientes, desses familiares aqui muitas vezes. Perfeito? Com isso bem amarrado, a gente consegue partir aqui para os níveis de prevenção. Níveis de prevenção, nossa discussão é bem mais simples, ela é baseada simplesmente nesse slide aqui, mas para a gente pensar em algumas formas diferentes que a gente tem aqui de fazer a prevenção. Quero que você pense, né, na linha do tempo em relação à doença. Então a pessoa não tem a doença, existe um momento que ela tem a doença e ela não tem sintoma, existe um momento que ela tem a doença, ela tem sintoma e ela tem até prejuízo por causa dessa doença, né, um prejuízo funcional ali para suas atividades de vida diária, por exemplo, e existem alguns pontos que a gente pode prevenir em relação a essa evolução. Isso veio de um pensamento inicial, né, de Livell e Clark, que eles tinham ali, né? A prevenção que eu faço nesse período pré-patogênico, antes da pessoa ter a doença, eu chamo de prevenção primária ali, né? Que pode acontecer de algumas formas. Coloquei aqui como exemplo, né, uma proteção específica que a gente faça ali com a imunização para as doenças que tem, né, esse imunizante disponível. Mudança do estilo de vida, né? Então, caminhar, ajustar a alimentação para evitar o desenvolvimento de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares de uma maneira geral que esse paciente possa ter aqui. Isso entra como prevenção primária. Campanhas de conscientização que a gente faça ali também com a nossa população. Prevenção primária. Perfeito? O que entra como prevenção secundária pra gente aqui, pessoal? Como prevenção secundária, eu tô falando agora de uma pessoa que já tem a doença, mas que está nesse estágio inicial, que na maior parte das vezes é assintomático. Então, eu detectar a doença nesse estágio inicial, mesmo que assintomático, melhora o prognóstico em relação a essa doença. Então, eu posso fazer um rastreamento antes que essa doença tenha um caso clínico floreado ali, né? Porque não faz sentido eu rastrear uma doença que já está posta ali, né? Então, quando eu falo de rastreamento, eu estou falando da busca sistemática por doença em uma população alvo ali, que costuma ter aquela doença e que pode ter um período assintomático, no qual, se eu descobrir que aquela doença está acontecendo naquele período, eu melhoro o prognóstico ali daquela paciente, daquele paciente. Então eu faço esse rastreamento e faço esse diagnóstico precoce dessa doença. Agora, pode ser que esse paciente já tenha a doença, já tenha um prejuízo, né? O exemplo clássico aqui da prevenção terciária, né? É um paciente com déficit motor depois de um acidente vascular cerebral, por exemplo, um paciente com pé diabético, né? Como complicação do diabetes aqui. Então eu vou fazer um tratamento dessa doença crônica, vou fazer a reabilitação desse paciente. Aqui eu entro na prevenção terciária. Só que aí eu passei a ter, pessoal, novos conceitos inseridos aqui. Um médico de família chamado Mark Jamul trouxe esse pensamento da prevenção quaternária, que é justamente não fazer o que não precisa ser feito.
evitar intervenções desnecessárias aqui, evitar a iatrogenia. E quando eu falo de intervenções desnecessárias, eu estou falando de exames que não precisam ser feitos, de rastreamentos que não precisam ser feitos, de medicamentos que não precisam ser utilizados, né? Clássico do paciente idoso que toma já um remédio para curar o efeito colateral do outro remédio que ele está tomando ali, né? Quando vê ele está tomando 12 medicações ali, sendo que ele poderia enxugar melhor essa prescrição ali, né? Não ele, né? O profissional que faz o atendimento ali. E um conceito também mais recente, o conceito da prevenção quinquenária, que a gente está falando de cuidar de quem cuida. E aqui, nesse caso, a gente está falando principalmente da população, dos funcionários de saúde aqui, do médico, da médica, enfim, da enfermagem, também dos cuidadores em casa, tá? Então, se essa pessoa está muito cansada, né, e aí uma das atenções aqui, né, para o burnout dessas pessoas aqui, né, a chance de ela errar no trabalho é maior. E aí eu estou expondo esse paciente a um risco também, porque ele está sendo cuidado por alguém que não está sendo cuidado. Olha como isso já apareceu na própria prova da FAMEMA. Considerando a realização dos testes de PPD, né, a prova tuberculínica, para detectar infecção latente de tuberculose em funcionários da área de saúde de clínicas comunitárias, essa é uma forma de prevenção, ou seja, essas pessoas pode ser que estejam infectadas, mas não estão demonstrando essa infecção, eu vou fazer a busca ativa realizando testes de PPD ali, a prova tuberculínica. É justamente um rastreamento dessa doença que a gente está fazendo. Então, é uma prevenção secundária. Perfeito? E aí, para a gente finalizar agora então esse nosso direcionamento para a prova da FAMEMA, a gente já falou de 2 assuntos. O nosso terceiro assunto, como eu tinha prometido para vocês, os indicadores de morbimortalidade. E esses indicadores de morbimortalidade, pessoal, eles se dividem em morbi e em mortalidade. É importante isso, pessoal, porque os indicadores de morbidade, na verdade, são a prevalência e a incidência. O tanto que aquela doença está se manifestando ali. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês. A fórmula da prevalência, que é o total de casos da doença no local e período, dividido pela população suscetível daquela doença, que eu estou avaliando a carga da doença ali naquela população. E quando eu multiplico isso por 10 elevado a n, pessoal, eu estou colocando um tamanho de população aqui. Então, se eu multiplicar por 10 mil, significa, se a minha população tivesse 10 mil pessoas, quantas teriam a doença? Então, eu vou pegar quantas tem a doença na minha população, dividir pela população suscetível, multiplicar por 10 mil, por exemplo. Isso serve, inclusive, para padronizar na hora que eu for comparar cidades diferentes. Ah, mas tem 3 pessoas doentes numa cidade ali e 10 mil na outra. Onde que tem mais risco de ser doente por essa doença? Depende. Se tem 3 pessoas doentes aqui, mas só tem 3 pessoas que moram nesse lugar, é de 100% aqui a minha prevalência. Se tem 10 mil ali que tem a doença, mas moram 18 milhões de pessoas ali, a minha prevalência é muito menor, né? Então, quando eu multiplico por 10 elevado a n essas duas contas nas duas cidades, eu estou falando, olha, e se morassem 10 mil pessoas em cada uma dessas cidades? Quantos doentes eu teria? Aí eu consigo ver a carga dessa doença e essa comparação fica mais justa. Beleza? E pelas características que eu tenho aqui no numerador e no denominador, se eu aumentar o numerador, a prevalência fica maior. Se eu diminuir o denominador, a prevalência também fica maior. E é por isso que eu tenho fatores aqui que aumentam a prevalência e fatores que diminuam a prevalência. Para você entender aqui, por exemplo, melhora dos recursos diagnósticos. Pessoal, se eu melhoro os meus recursos diagnósticos, eu diagnostico mais casos, eu tenho mais casos novos. Eu estou aumentando, inclusive, a incidência, que é essa divisão dos casos novos pela população suscetível aqui. Aqui eu estou falando de casos totais, aqui eu estou falando de casos novos. Posso multiplicar por 10 elevado a n também para aquela comparação continuar justa. Mas se eu tenho mais casos novos aqui, eu estou aumentando o total de casos da doença de uma maneira geral. Eu aumento a minha prevalência. Se chegam pessoas novas na minha cidade aqui que já tinham a doença, mas vieram para a minha cidade, opa, aumentei a prevalência aqui também. Então isso também é importante. Até deixei aqui depois separado para vocês também, ó. Aumentam a prevalência e diminuem a prevalência. Esses fatores que eu sei que vocês gostam de tirar print, colocar no resumo de vocês, tá aqui para isso. Esses são os indicadores de morbidade, prevalência e incidência. Agora os indicadores de mortalidade, pessoal, pensando aqui na FAMEMA, eu trouxe os de mortalidade infantil, porque ele tem essas subdivisões aqui. Que subdivisões são essas e para que elas servem? O coeficiente de mortalidade infantil, de uma maneira geral, é a divisão do número de óbitos em menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos. Ou seja, de todo mundo que nasceu, quem sobreviveu ao primeiro ano.
E aqui a nossa constante é fixa, você vai multiplicar por 100 mil. Então o que você está respondendo com esse indicador é, a cada 100 mil nascidos vivos, quantos sobrevivem ao primeiro ano e quantos, no caso do indicador aqui, morreram no primeiro ano de vida. Perfeito? É isso que mostra. Só que esse primeiro ano é dividido em faixas de tempo. De 0 a 27 dias, a gente tem a mortalidade neonatal, que são as 4 primeiras semanas de vida. Só que essas 4 primeiras semanas de vida também tem uma subdivisão. A primeira semana de vida, as mortes que acontecem aqui, a gente chama de mortalidade neonatal precoce. De 0 a 6 dias completos, ou 7 dias incompletos aqui. Beleza? Morreu na primeira semana essa criança, vai contabilizar na mortalidade neonatal precoce. Morreu nas 3 semanas seguintes, então de 7 a 27 dias, ou 28 dias incompletos, mortalidade neonatal tardia. Então a neonatal são essas 4 primeiras semanas, só que se divide em neonatal precoce e neonatal tardia. Entre esses 28 dias ali, né, aconteceu essa morte nas 4 primeiras semanas. Então 28 dias completos até antes de completar um ano, a gente chama de mortalidade pós-neonatal. Aí a diferença aqui, pessoal, vai ser só o numerador. Quem entra no numerador aqui, em vez de ser menores de um ano, entra mortes de 0 a 27 dias. Se for neonatal precoce aqui, de 0 a 6 dias completos. Perfeito? E a gente mantém a mesma fórmula aqui. Isso é importante porque a mortalidade em cada um desses períodos aqui é diferente. Na mortalidade neonatal, nessa mortalidade das 4 primeiras semanas, a gente está falando de crianças que nasceram com doenças congênitas, de complicações no parto, de falta de assistência hospitalar, que aquela criança possa ter necessidade ali, mas não recebeu, uma dificuldade ali de controlar o que aquela criança teve, por causa muitas vezes dos recursos que não estavam disponíveis ali naquele momento. Às vezes até causas relacionadas a um pré-natal mal realizado podem aparecer aqui também. Enquanto a mortalidade pós-neonatal significa que essa criança sobreviveu a essas 4 primeiras semanas de vida, recebeu às vezes a nível hospitalar aquilo que ela precisava de receber, mas por causas ambientais, por causas socioambientais, econômicas inclusive aqui, causas exógenas aqui, desigualdade social, a banca pode colocar aqui também como processos que de fato podem interferir, porque interferem nessa mortalidade infantil pós-neonatal. Perfeito? Ainda em mortalidade infantil aqui, eu trouxe a fórmula da mortalidade perinatal, que leva em consideração as perdas fetais que aconteceram com 22 ou mais semanas de gestação até aqui 7 dias de vida completos, então no período em torno do nascimento, né, acima de 22 semanas de gestação e até a primeira semana de vida ali, dividido pelo número de nascidos vivos mais perdas fetais que aconteceram com 22 ou mais semanas de gestação, esse número sempre multiplicado por 1000. E o indicador de mortalidade relacionado à natimortalidade está relacionado ao número de nascidos mortos aqui, com 22 semanas ou mais de gestação, dividido pelo número de nascidos vivos mais o número de nascidos mortos. Essa divisão também é multiplicada por 1000. Alguns indicadores um pouco mais específicos, se aparecerem na sua prova para não te pegarem de surpresa. Perfeito? E aí, a última questãozinha aqui para a gente fechar o nosso papo de hoje é: uma empresa farmacêutica conclui testes de uma vacina para uma cepa grave do vírus influenza, demonstrando alta eficácia da vacina, sendo então aplicada em uma grande população. Então, eu tenho aqui agora como fazer com que as pessoas não tenham essa doença, pelo que eu estou entendendo. Porque supondo que seja alcançado um elevado grau de cobertura vacinal, qual é o impacto esperado dessa importante iniciativa de saúde pública? Então, pessoal, eu tenho uma vacina que se mostrou boa e eu consegui ter um elevado grau de cobertura vacinal. Menos pessoas vão desenvolver essa vacina, já que essas pessoas estão protegidas. Então, eu não vou diminuir a duração da doença. Quem ficar doente, vai ficar doente da mesma forma ali. Agora, eu vou diminuir a incidência da doença, porque as pessoas estão protegidas, elas não vão desenvolver aquela doença. E quando eu diminuo a incidência, indiretamente ali, eu estou levando a diminuição da prevalência, porque eu tenho menos casos totais também. Perfeito? Espero que esse papo tenha te ajudado. Bons estudos para você, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.